todos, um abraço. Como vocês estão a ver, nós hoje vamos falar dos limites da encarnação. Não é propriamente os limites da reencarnação, que essa não existe, o regresso ao corpo físico, mas sim os limites de um corpo físico, da nossa encarnação atual e das várias que nós tivemos. No fundo, o que nós vamos compreender aqui hoje é os limites que o nosso próprio corpo nos dá. Nós, quando nos morre um ente querido, nós ficamos, por vezes, não compreendendo, não sabendo as leis de Deus, ficamos revoltados. Porque é que ele parte? Porque é que ele morre? Mas porque nós vamos aprender hoje, nós temos necessidade disso, para nos renovarmos, para continuarmos a nossa caminhada evolutiva como espírito. E lá no item 24 do capítulo 4 do Evangelho, tem este pequenino item dos limites da encarnação. A bem dizer, a encarnação necessita de limites precisamente traçados, se tivermos em vista apenas um envoltório que constitui o corpo do espírito, dado que a materialidade desse envoltório diminui à proporção que o espírito se purifica. Até nisso, na evolução do ser humano, nós compreendemos as várias necessidades de vários corpos. Nós iniciamos lá atrás, nos Australopithecus. Consoante nós fomos evoluindo, o nosso corpo, consoante nós fomos evoluindo, como espírito, o nosso corpo foi se retificando e restabelecendo em consonância com a evolução do próprio espírito. Então nós tivemos várias raças no nosso planeta até chegarmos à que nós temos hoje. Australopithecus, Homo erectus, Homo habilis, Homo sapiens. Os neandertais foram antes do Homo sapiens, os Homo sapiens, e atualmente estamos em Homo sapiens sapiens, raça ariana. O que daí nos mostra, reparem, se nós como espírito ficássemos sempre nos Australopithecus, com o corpo de Australopithecus, o que é que sucederia? O espírito não avançava. Porque a capacidade cerebral de nós, naquela altura, não tínhamos capacidade cerebral para evoluir. Então, a reencarnação, no fundo, o que é? É o regresso novamente à criança e um novo corpo constituído para novas provas, para nós progredirmos. Então, há uma necessidade de nós nos desfazermos do corpo anterior, do corpo velho. E até porque nós, como somos seres espirituais em evolução, todos nós cometemos erros. Ou não? Somos anjos? Não, todos nós cometemos erros. Então, quando nós regressamos à vida física, o nosso corpo vai trazer o historial das necessidades do espírito. Um criminoso vai trazer no seu sistema celular, no seu corpo celular, o histórico do crime. Muitas das vezes nasce com doenças enormes no coração, com dificuldades nas pernas, com dificuldades nos braços, inclusive dificuldades cerebrais. Porque está-se a refletir nele o feito do que ele fez no passado. Então agora reparem, se nós tivéssemos sempre o mesmo corpo, o que é que aconteceria a todos nós? Sim, porque todos nós somos seres espirituais que, no fundo, no nosso historial, trazemos lá o crime. O que é que aconteceria? Era a mesma coisa que condenássemos alguém a um inferno, porque ele teria sempre as mesmas dificuldades físicas, não teria capacidade de evolução. Então, uma vez resgatando esses erros nesse corpo físico, o que é que lhe sucede? Ele perde o corpo físico, no fundo, as energias desintegram-se e regressam à biosfera do nosso planeta. Nós vamos um tempo, pode ser de aprendizado ou não, para o plano espiritual e regressamos com um novo corpo físico constituído para um novo progresso. Daí a necessidade de nós termos que abandonar o nosso corpo físico.
E não só, nós partimos ignorantes, lá atrás, muito lá atrás. Então, os nossos corpos não tinham capacidades cerebrais para adquirirem o conhecimento que nós temos hoje. Então, ficaríamos sempre parados no mesmo local, na mesma existência. O suicídio. Suicídio é a revolta do homem contra Deus. Quer a gente queira, quer não. É nós dizermos a Deus: não aceito a vida que tu me concedestes. A vida é um dom que Deus nos dá, e de evolução e de reparação. É uma oportunidade nova que Deus nos dá, com novos pais, para aprendermos e evoluirmos. Como fala a leitura do Evangelho, nada acontece sem que Deus o permita. Então, se Deus é bom, tudo aquilo que nos acontece tem que ter um fundo bom, mesmo que às vezes a gente não goste. As nossas dificuldades físicas, mesmo espirituais, tudo isso faz parte do nosso progresso, da nossa evolução. E o suicida comete algo contra Deus. A ultrapassagem dessa dificuldade cometida por ele próprio é um processo muito doloroso. O ser no plano espiritual vai sofrer imenso, porque o ato que ele comete é de tal forma desesperante que ele como que fotografa aquele momento da morte. E então, mesmo no plano espiritual, ele vai estar consecutivamente a ver aquela imagem, a repetir aquele momento. Porque no campo mental dele foi aquilo que ficou lá impregnado. Quando regressa ao corpo físico, como o nosso corpo espiritual é o instrumento e o modelo do novo corpo físico, como é que ele regressa? Com imensas dificuldades físicas. Normalmente, bem em reencarnes curtos, para poder, de alguma forma, se o corpo físico, de alguma forma, limpar o erro que ele cometeu. E vem assim em vidas consecutivas, até que, normalmente, consegue restabelecer novamente o seu corpo humano. Então, é mais uma prova que a necessidade de nós virmos ao corpo e libertarmos do corpo é uma necessidade evolutiva do espírito. Tudo isso não sucede por acaso. O livro Missionários de Luz traz-nos vários relatos de reencarnação. Os que as irmãs falaram a semana passada, Sigismundo, e traz-nos outras mais. E que são, aliás, eu aconselho toda a gente a ler o livro, é bastante instrutivo para aquilo que a gente passa no plano espiritual. Aliás, a coletânea toda de André Luiz é uma demonstração, no fundo, física do plano espiritual. Então André Luiz chega ao pavilhão da reencarnação, levado por Alexandre. E ele está maravilhado. Ele vê os modelos do corpo físico, onde tudo é programado ao mínimo, onde tudo é feito com determinadas consequências. E ele vê naqueles planos de reencarnatórios algo que nunca tinha visto como médico na Terra. E Alexandre, não podendo ficar com ele, André Luiz pediu se podia ficar um tempo no pavilhão da reencarnação para se perceber como é que o processo reencarnatório se concretizava. E Alexandre entrega André Luiz a Josinho e Josinho a Manassés. Manassés era como se fosse o supervisor do pavilhão da reencarnação, onde auxiliava as pessoas que vinham para criar o seu próprio plano reencarnatório para virem reencarnar. E passa um irmão, eles aqui não falam o nome dele, passa um irmão por Manassés e diz isto: pode informar se o meu modelo está pronto? O seu modelo do novo corpo físico.
Creio que poderá procurá-lo amanhã, tornou Manassés, bem disposto. Já fui observar o gráfico inicial e dou-lhe parabéns por haver aceitado a sugestão amorosa dos amigos bem orientados sobre o defeito da perna. Ele iria reencarnar com um defeito numa perna. Por isso, quando nós estamos aqui no corpo físico, quando sofremos alguma mazela ou reaparece alguma mazela no nosso corpo, alguma doença, nós entramos em desespero e muitas delas são programadas desde o reencarno. Certamente lutará você com grandes dificuldades nos princípios da nova luta, mas a resolução lhe fará grande bem e pode informar-me ainda a média de tempo conferida à minha forma física futura, 70 anos. Ele vai ter um corpo físico onde vai sofrer de uma perna durante 70 anos. Reparem, é bom que nós coloquemos isso na cabeça. Todos os sofrimentos na Terra são passageiros. E 70 anos numa existência onde nós somos seres espirituais eternos é um dia. Então as nossas dificuldades no corpo físico retratam-se simplesmente por algum tempo. Vocês já viram se este irmão ficasse com aquele corpo físico eternamente? Ele ia sofrer sempre da perna. Então é a misericórdia de Deus que nos permite que nós reencarnemos, regressemos a um corpo físico, por vezes com dificuldades pedidas por nós mesmos. Sabem porquê é que nós pedimos essas dificuldades? Para não voltarmos a cair nos mesmos erros que cometemos no passado. Este irmão pediu a mazela na perna por causa da vaidade. Outra irmã, Anacleta. A irmã Anacleta passou por Manassés e disse-lhe isto. Sim, esclareceu Manassés. Perguntou-lhe como é que ia estar o processo, como é que estava o processo de reencarnatório dela. E ele diz, sim, esclareceu Manassés, a experiência ser-lhe-á bem dura, porque 2 dos rapazes deverão regressar na condição de paralíticos, um na qualidade débil mental, e para auxiliá-la na viuvez precoce terá tão somente a filha, que por si mesma será tão bem portadora de prementes necessidades de retificação. Esta irmã Anacleta vai regressar ao corpo físico e vai ter 4 filhos. 2 filhos paralíticos, um doente mental e a filha, que vai ser o braço direito dela, também ia trazer provas difíceis com ela. Sabem porquê? Ela, na vida anterior, era uma mãe muito amorosa. O seu marido era um homem que amava os filhos na mesma, mas era mais disciplinador. A mãe amaciava ou passava a mão a tudo que os filhos faziam. Dizia ela que era amor. Os filhos cresceram e caíram na rotinice, na rebeldia, no crime, na droga, por aí fora. Então ela agora, com as responsabilidades do erro que cometeu na vida anterior, pediu uma assistência onde pudesse vir, de alguma forma, auxiliar os filhos a eles progredirem também. Reparem, vão nascer os 4, ou os 4 não, neste caso são os 5, porque ela também vai trazer defeitos no seu corpo físico, pedidos por ela. Ela relata e agradece a Manassés o fato dos irmãos que trataram da reencarnação do plano reencarnatório dela, pelo cuidado que tiveram com o corpo dela. Mas pediu que como é que se chama? Não, aqui a tireoide e a paratireoide, o sistema endócrino dela, uma parte do sistema endócrino dela tivesse falhas. O sistema, aqui a tireoides, se vocês sabem, regula o crescimento e pode dar, as tireoides desreguladas, pode dar para a pessoa engordar ou emagrecer. Se emagrecer não é mau, porque pode comer tudo e não engorda. E então ela pediu para trazer um problema desses na tireoide. Sabem porquê? Por causa do sensualismo.
para que ela não se perdesse no sensualismo e se esquecesse da sua própria missão na Terra, que era auxiliar os filhos a resgatar o mal que eles fizeram. Como vocês veem, eu trouxe-vos estes relatos, e eu já vos aconselhei a ler o livro, para que nós compreendêssemos que nós estamos aqui, não é por acaso, não caímos aqui. Nós estamos aqui porque Deus colocou-nos num lugar apropriado à nossa evolução. Vivemos e convivemos com as pessoas adequadas à nossa evolução. Nós temos a nossa família de sangue e temos a nossa família reencarnatória, que são todas aquelas pessoas que passam pela nossa vida. De alguma forma nos afetam. Ou bom, ou menos bom. Ou pois o próprio corpo em si traz-nos uns ciclos. E ciclos de aprendizado. Reparem, onde nós podemos ver realmente a misericórdia de Deus. Nós renascemos num novo corpo físico. E o que é que sucede? O ser espiritual com o seu conhecimento todo, não é? Só que façamos aqui um círculo. Aqui é o meu ser espiritual e aqui é onde eu tenho várias coisas a corrigir. Só que eu numa existência, eu não consigo corrigir tudo. O que é que sucede? Eu reencarno com uma determinada personalidade e vou trazer alguns pontos a corrigir nessa personalidade. Trago os defeitos e trago as virtudes para me auxiliarem a ultrapassar esses mesmos defeitos. Só que eu, ao receber um corpo novo, o que é que sucede? As células estão reset. Então, o corpo espiritual, ao se ligar às células novas, sofre como um apagão. Eu esqueço-me daquilo que fiz, do que fui, mas não me esqueço daquilo que sou. Porque as minhas aptidões, as minhas virtudes, os meus defeitos vão estar lá. Momentaneamente, enquanto nós somos criança, elas vão estar como que resguardadas. Vão ter simplesmente o reflexo daquilo que eu posso vir a ser. Para que os pais possam fazer o quê? Dar amor. Dar amor, mas com disciplina. Para que os pais possam corrigir. O que é que sucede? A criança vai crescendo. Chegamos a uma nova fase. A adolescência. A personalidade que eu trago para o reencarno, o caráter, os meus defeitos vão despontar em mim. E então a minha personalidade altera-se. Tudo aquilo que de alguma forma meus pais conseguiram implantar em mim vai ser como que um instrumento que eu vou ter para me resguardar dos defeitos que eu trago. Eu fumei na vida anterior 40, 50 anos. Morri e não deixei de fumar. O meu corpo, novo corpo, as células vão receber o historial do fumo. Então, quando eu chegar à adolescência, eu vou ter uma inclinação enorme para regressar ao fumo. Além de doenças pelo desgaste físico que eu cometi na vida passada. Porquê? Porque eu trago em mim o meu historial. E aquele corpo físico é para que o espírito evolua. Então eu tenho necessidade de trazer ao de cima tudo aquilo que eu tenho que corrigir. Essa propensão, o que sucede normalmente numa pessoa que já ultrapassou o tabaco, noutras existências, coloca o cigarro à boca e sente que não lhe diz nada. O tabaco é algo. Eu, pelo menos, pus o cigarro à boca e eu botei-o ao chão e perguntei assim aos meus colegas: não sei como há pessoas que gostam disto. Mas quando eu trago em mim esse historial de tabaco, isso não sucede. Eu coloco. Estão a ver aquele viciado que para um mês
e depois agarra o cigarro outra vez. Parece que lhe dá um tal e qual. A criança tem uma preponderância. E quando eu falo no tabaco, não é só o tabaco. São todos os outros vícios que nós possamos agarrar. Mesmo mentais. Cobiça, inveja, tudo por aí fora. Egoísmo, por aí fora. Tudo isso. Cada existência, o nosso corpo recebe um compacto daquilo que nós temos que lutar. Então o nosso corpo físico é um instrumento de Deus para que nós nos ergamos como espírito. Chegamos à idade adulta. Nos jovens, na adolescência, desperta o quê? O mundo das sensações, das paixões, por aí fora, decisões todas. E isso não é mau, porque faz direcionar o jovem, não só para o mal, como também para o bem. Passando essa fase, nós somos adultos, já direcionados, a maioria de nós já constituindo família, as nossas vontades já não são só nossas e passam a ser de um grupo familiar. Nós iniciamos o caminho de aprendizado a abdicar de nós próprios em prol dos nossos filhos, da nossa esposa ou do nosso marido. O caminho do progresso. Trabalhamos, faz parte do progresso, como a irmã falou há 15 dias, faz parte do progresso espiritual. Encontramos a forma como fazer as coisas. Reparem que no mundo espiritual, nos mais evoluídos, não se trabalha com as mãos, é com a mente. Então eu, para saber trabalhar com a mente, eu tenho que saber fazê-lo com as mãos. E esse é o processo de iniciação do trabalho nos nossos mundos. É nós aprendermos como se faz as coisas. Chegamos à velhice, mais ou menos com a minha idade, onde nós encontramos também pontos fulcrais de aprendizado. As sensações já passaram, os desejos e as vontades já estão de alguma forma recalcadas, então chegou um momento reflexivo, onde nós devemos refletir os propósitos da nossa existência na Terra. Leão Diniz diz-nos que a idade maior é a idade melhor para o ser espiritual, onde ele compreende e procura compreender o real sentido da sua existência na Terra. Porque tudo aqueles quereres e desejos já haviam passado. Então nós encontramos mais paz na velhice. Nem todos, alguns. Então, como nós vemos, o nosso corpo faz parte desse plano. A necessidade que nós temos de passar por esses ciclos físicos servem de aprendizado para o ser espiritual. Na criança, nós tornamos-nos ingênuos, frágeis, para que os nossos pais cuidem de nós. Em adultos, somos nós a cuidar dos nossos filhos. Tudo aquilo que nós possamos aprender, tornaremos-nos, com certeza, no futuro, melhores pais, melhores educadores, melhores filhos. Porque isso é um ciclo que se repete muitas vezes. Nós, para estarmos aqui e hoje, já passamos por imensas existências no mundo físico. Para chegarmos a hoje, aonde nós estamos. O Evangelho segundo o Espiritismo dá-nos mais. Se Cunical considerar do ponto de vista material a encarnação tal como se verifica na Terra, poder-se-á dizer que ela se limita aos mundos inferiores. Se nós podemos colocar o ser humano, ou o homem na Terra, como o ponto mais alto das nossas existências, a existência tão material, ou tão grosseira, com tantas provas a passar, ou tantas dificuldades, expiações a passar, encontra-se simplesmente nos mundos inferiores. Nos mundos superiores, a diferença entre o corpo espiritual e o corpo físico não é tanta. Então, o libertar-se do corpo físico já não tem que passar pela podridão. O ligar-se ao corpo físico também não tem que passar pela infância como nós passamos aqui. Os irmãos espirituais falam-nos que, por exemplo, em Júpiter, a infância passa em 6 semanas. Também não sei como é o tempo lá.
Júpiter pode andar mais devagar. Depende, portanto, de o espírito libertar-se dela mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua purificação. Então, se nós queremos ter existências ou vivências físicas não tão dolorosas, não tão difíceis, o trabalho é nosso. Jesus, Deus criou-nos para amar. Jesus ensinou-nos a amar. E nós ainda continuamos nessa busca, nesse aprendizado. As dificuldades físicas que nós passamos no mundo material servem como instrumento desse aprendizado. A perseguição que fizeram a Jesus, nós continuamos hoje a renegá-lo, a persegui-lo, porque nós ainda não encontramos a verdadeira vontade de nos erguer como seres espirituais. E paramos no corpo físico. Ensinamos e educamos os nossos filhos para o corpo físico, esquecendo-nos que a nossa verdadeira existência é espiritual. O mundo só melhora quando nós nos melhorarmos. No Evangelho continua-nos a dizer: em certos mundos mais adiantados do que a Terra, já ele é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e por conseguinte, menos sujeito às vicissitudes. Em Júpiter, os irmãos espirituais falam-nos, eu acho que vocês já ouviram alguns, o nosso corpo físico já não é tão material, não precisamos de caminhar, levitamos. Também o planeta é gasoso, por isso o nosso corpo deve ser com uma constituição física diferente, gasosa, deve ser muito mais fácil para levitar. Os trabalhos manuais não são feitos pelos seres humanos, são feitos pelos animais. Então há um progresso, há uma mostra de progresso em tudo. O próprio perispírito passa por transformações sucessivas. Torna-se cada vez mais etéreo até à depuração completa, que é a condição dos espíritos puros. Consoante nós vamos evoluindo como seres espirituais, o nosso corpo espiritual vai se tornando mais etéreo, mais sutil. Sabem o que é isso? Jesus, quando veio à Terra, o corpo físico dele não transmitia sensação nenhuma, nem desejo nenhum, porque ele já havia ultrapassado a matéria. Nós regressamos ao corpo e posso-vos dizer que nunca é fácil encarnar. Se nós que estamos deste lado dizemos que não é fácil morrer, quando estamos do lado de lá dizemos o contrário. Nunca é fácil encarnar. Porque nós sabemos que ao regressar ao corpo físico vamos nos esquecer do que aprendemos. E se ele não estiver bem incorporado na nossa personalidade, nós chegamos cá abaixo e voltamos a fazer asneiras. E, por vezes, endividávamos ainda mais que o que estávamos. Então, encarnar é como que virmos em uma missão de resgate e de aprendizado. A nossa evolução está de tal forma interligada com as pessoas que estão connosco nas nossas vidas, de que muitas das vezes a evolução do nosso próximo depende de nós. E sempre que nós não fazemos algo em prol do outro, estamos a colocar uma dívida a nós mesmos. A mágoa, a dor que provocamos no outro, é mágoa e dor colocada em nós. Por isso, hoje, no mundo de ação e reação, que é a lei que vigila no nosso mundo, recebemos em troca o quê? O que nós próprios construímos. As nossas dificuldades são as dificuldades que nós próprios trazemos. E muitas das nossas dores, das nossas grandes dificuldades, posso-vos dizer que estão só aqui. Se nós conseguíssemos vencer o inimigo que vai aqui, as nossas vidas eram muito melhores. No plano espiritual, não pensem que é tudo maravilha. Não. Eu sou rebelde no mundo físico.
Fiz do Piuí com bastante inteligência intelectual já, egoísta como eu sou, fiz no mundo o que me apeteceu, tratando mal todas as pessoas e nunca me direcionando para Deus. Regresso ao plano espiritual, onde é que eu me encontro? Nas zonas umbralinas, sombrias. Continuo mesmo. Não acredito em Deus. Não aceito Deus. Continuo rebelde e continuo a influenciar as pessoas ao mal. O que é que sucede? O meu corpo espiritual é formado pelo meu campo mental. Então, se eu passar imenso tempo nas zonas umbralinas, por exemplo, alguém que parte com ódio de alguém, eu não perdoo aquela pessoa e carrega o ódio consigo. Ele foca o seu campo mental no ódio e no plano espiritual acaba por perder o modelo físico e regressa à sua forma inicial, a um ovoide. Esse irmão, para regressar à vida física, vai ter imenso trabalho e vai vir muito deformado fisicamente. Então a rebeldia não é só dura no nosso lado, também é dura no plano espiritual. As zonas mais sombrias do nosso planeta estão lá imensos irmãos que precisam, muitos deles precisam que os ensinem a como se deve amar. O nosso mundo hoje está a passar imensas dificuldades. Guerras, conflitos. Parece que o extremismo renasceu de novo. As novas oportunidades que Deus deu a que esses irmãos mais rebeldes que estão nessas zonas sombrias regressassem ao corpo físico como última oportunidade, esperando que os bons lhes pudessem auxiliar a indicar o bom caminho. Então, todo aquele que de alguma forma já encontrou alguma luz em si, deve de acender e pô-la em auxílio. No intervalo das existências corporais, a situação do espírito guarda relação com a natureza do mundo em que o liga, grau do seu adiantamento. Quando eu falo aqui nas zonas umbralinas do nosso planeta, era bom que nós, por exemplo, perdêssemos o corpo físico e fôssemos para Júpiter ou para Mercúrio, que também é um mundo evoluído. Continuamos agarrados à faixa vibratória do nosso planeta. E não conseguimos sair de cá, enquanto não tivermos vibração suficiente para podermos erguer-nos para mundos melhores. É ele mais ou menos ditoso, livre e esclarecido, conforme está mais ou menos materializado. E isto vai ter enorme preponderância na sua próxima existência. Quanto mais materializados o nosso corpo espiritual, mais materializado é. Quando a gente fala materializado, o que é isto? Tenho muitos carros? Não. Materializado, aglomero em mim muita energia. Então o meu corpo físico é pesado, é muito grosseiro. Quando eu perco o corpo físico, o meu corpo espiritual continua a aglomerar em si muita energia. Então vai continuar a ser grosseiro e pesado e ficar agarrado pela faixa da gravitacional do nosso planeta. E, inclusive, podemos ir mais abaixo ainda do que a nossa crosta terrestre. Todos esses invólucros efêmeros não são mais do que vestuários que vêm ajustar-se à sua forma fluídica permanente. Cobre-os com vestuários para representar os numerosos atos do drama da evolução no vasto palco do universo. Cada corpo que nós recebemos é como se fosse uma veste necessária
para um tempo determinado, para uma faixa evolutiva em que nós necessitamos cá estar. Segundo observamos, a justiça se cumpre sempre, mas logo que se dispõe ao Espírito, a precisa transformação no Senhor atenua-se o rigorismo do processo redentor. O próprio Pedro nos lembrou que há muitos séculos que o amor cobra a multidão dos pecados. Quando eu falava há pouco que temos necessidade de aprender a amar, não era simplesmente para falar bonito. Essa é a nossa obrigação. Toda a gente sabe que Lázaro era muito amigo de Jesus. Aliás, eles eram muito chegados. Eles cresceram juntos e eram mesmo muito amigos. Lázaro tinha duas irmãs, Maria e Marta. Quando Lázaro recebia Jesus em casa, era uma festa. E então, um dia, Jesus chegou à casa de Lázaro com os seus apóstolos. Lázaro ficou felicíssimo, recebeu-os todos de braços abertos, e Marta também ficou felicíssima, assentou-se aos pés de Jesus, a sugar o que Jesus falava. Maria, no entanto, tinha outros procedimentos, porque ela foi para a cozinha tratar de fazer alguns alimentos para dar a Jesus e aos apóstolos. Ou ao contrário, era a Maria que estava assentada e Marta... obrigado. E Marta é que estava a tratar da cozinha. O que é que sucedeu? A Marta estava sempre a dar tiques à Maria para a Maria vir ajudar. Mas a Maria não queria saber nada disso. Só olhava para Jesus e estava encantada a ouvir Jesus a falar. A Marta trouxe o lanche para todos e pediu a Jesus para que ele mandasse a Marta, a Maria. Vocês já compreenderam? Mandasse a Maria ajudar. E Jesus ficou assim um bocado sério. Já estavam todos na galhofa. E virou-se para ela: eu agradeço-te muito o que tu fizestes, porque é imensamente válido o que tu estás a fazer, a alimentar-nos. Mas a Maria está a fazer melhor proveito, porque ela está a receber aquilo que realmente é importante. Isso é um ensinamento para nós. Nós devemos procurar com a vida material? Claro que sim. Mas não nos devemos esquecer do que realmente somos. E o aprendizado, o conhecimento, o envolvimento dos sentimentos que nós possamos aflorar em nós é essencial para que o espírito um dia se liberte do corpo e estejamos num bom lugar. Não nos deixemos perder no mundo das ilusões, porque este mundo é uma ilusão. Uma ilusão, mas ao mesmo tempo instrumento para nós progredirmos. E era o que eu trazia para hoje.